Fala galera, seja muito bem-vindo ao Mindful Gardeners, o nosso podcast da jardinagem. Galera, e hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um parceiraço aí do setor da jardinagem, um cara que tá ajudando os jardineiros aí e tantos outros profissionais do setor. Quero apresentar para vocês o nosso amigo Beto da Super Garden. Seja bem-vindo, Beto. Fala pessoal, boa tarde, meu querido, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui, bem descontraído e bem enriquecedor. Com certeza. Galera, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, agradecer também os nossos patrocinadores que estão acreditando nesse projeto, tá? Vou falar o nome deles rapidinho aqui. Quero agradecer o Rancho Brasilino, agradecer também a CRS Jardinagem, o Ateliê da Música, o Estúdio Átrio de Podcast e a Miane Coffee. Galera, agradecer, um agradecimento especial para cada um deles. Galera, e esse bate-papo hoje aqui é muito esperado, porque o meu Instagram, a página da Mind ficou uma loucura, Beto. Você não tem noção como o pessoal... A Super Garden vai lá, vai ajudar a gente e tal. E aqui é igual você falou, é um papo descontraído para a gente entender um pouquinho mais, né? Cultivar o conhecimento que tem através desse adubo que traz para a gente uma tecnologia na jardinagem, né, Beto? Tipo assim, cara, não é só aquele quadradinho. A gente tem um amplo espaço aí na nossa profissão e eu gostaria que você falasse para a gente, primeiro ponto, você se apresentar para a galera aí, falar um Agrônomo e sou responsável técnico pelo adubo Super Garden, tá? Sou formado lá no Rio de Janeiro. Caraca, velho. Lá no Rio de Janeiro. Já rodei Mato Grosso. Sabe que pré-requisito para ser agrônomo, né? Tem que ser meio cigano, tem que rodar. Então, assim, e eu como agrônomo, isso quer dizer nada, não sei mais nada do que ninguém, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Com certeza. Por isso que a gente está aqui hoje. Mas, assim, eu trabalhei muito com a produtividade, tá? E hoje eu tô aqui no paisagismo. E a gente tem que virar uma chave, tá? Da produtividade para o paisagismo. Então, o paisagismo, ele não entrega produtividade. Ele entrega um sonho. Quando você trabalha com estética. Então, acho que a gente vai abordar muito sobre isso. Acho não, tenho certeza. E o que você falou aí, cultivando. Tem que cultivar mesmo. Mas tem que cultivar esse sonho, entregar essa beleza. Com certeza. Galera, eu sou jardineiro há 3 anos. E quando eu comecei na jardinagem, a Super Garden nasceu assim, quanto tempo, Beto, que ela tá assim, que o pessoal... O comércio. A Super Garden é um bebê. É um bebê. Ela tá hoje aí com 2 anos. 2 anos e pouco. Então, porque eu lembro quando eu comecei, há 3 anos atrás, a gente não tinha acesso ainda a ele, né? Mas aí a gente começou a trabalhar e tal. E aí um dia, no evento, a gente viu a Super Garden. Que foi um evento que eu fui lá em Vinhedo, que é o Enjar. Sim. E aí a gente viu lá, cara, e a maioria, né? Tipo, eu vou nos eventos, cara, quando eu vejo um stand, eu quero saber para que é. Claro. O que funciona. E aí eu vi biotecnologia. Biotecnologia, até o nome, né? É interessante. E aí eu falei, mano, fui lá no stand da Super Garden, me deram uma microaula assim que fala, cara, como é bom você estar nesses eventos aí. É importante, né, Beto? Importantíssimo. O Enjar, diga de passagem, que vai ter agora, né? De novo. E eu tive o prazer de conhecer e de conhecer muitos outros profissionais. E lá, justamente, Oliveira, a gente percebeu que existem muitos gargalos, né? No paisagismo tem muita coisa para a gente falar, para a gente abordar. Por exemplo, a biotecnologia. Ao primeiro momento assim pode parecer estranho, né? Nossa, que isso? Mas não, isso a gente já utiliza há bastante tempo. Só que na adubação, na nutrição do paisagismo, tá? O que acontece? A gente também tem que evoluir. Então a gente entende que hoje o mundo se fala de sustentabilidade, né?
aquecimento global. Oliveira, a gente estava conversando aqui antes. Você não cara. sabe mais, cara, se o inverno de fato vai fazer frio ou não. Tá uma loucura. Não é, tipo, não dá mais uma receitinha de bolo perfeita ali, né? Exato. É um negócio que é natureza e cada dia mais, tipo, irregular. O inverno já não é tão frio, o verão também, né? Um calor que às vezes, igual você tá falando aí. É uma interrogação. É. Você não sabe, mas por que isso? Caraca. Mas por quê? São as mudanças e tal. E todo mundo hoje, você sabe, você é prestador de serviço. Você vai hoje na casa de um cliente, ele quer algo que não seja tóxico. Ele quer fugir do químico, né? Então, o que a gente entendeu nessa leitura, tá? De trazer algo mais natural, mais orgânico, que é aí que entra a biotecnologia, tá? Uma maneira fácil de você estar adubando, nutrindo a tua planta, mas de uma maneira mais sustentável. Um exemplo aqui, por que tudo está evoluindo? Por exemplo, eu falo bastante isso. Você pegou lá o carro, a gasolina, depois foi para o flex e agora é o elétrico, né? Por que não fazer isso no paisagismo, nos jardins, nos gramados? Então, grosso modo, foi isso, tá? Essa leitura que a gente teve. A gente identificou vários gargalos, você sabe disso. Você implementa projeto, você faz manutenção, você sabe. Às vezes você gasta uma casa aí milhões. Você não tem um ponto de água. Cara, isso é muito Tá? Você sabe. comum ainda, né? Esse vasinho aqui, ó, essa planta. Às vezes a pessoa ganha, tá? Ou adquire uma planta. Muitas das vezes ela não sabe que tem que adubar. Ela não sabe que ela se alimenta. Ela toma café, ela almoça, ela janta. Mas muitas vezes ela não sabe que tem que colocar. Isso é uma realidade. Tá mudando. E o Injar... Você viu lá. Cara, com certeza. Que foi maravilhoso. E troca, eu acho assim. Ninguém sabe tudo. A única certeza que eu sei é que eu não sei nada. Então, essa troca de experiência. Querido, nós estamos hoje aqui no estúdio, um podcast focado aqui no paisagismo, na jardinagem. Olha como está avançando. Olha como está avançando isso. Tá? Então, as pessoas estão buscando essa questão da biotecnologia, de poder estar trazendo planta para dentro de casa, né? Hoje você tem os conceitos urban jungles e tudo mais. As pessoas estão com essa visão. E a pandemia deu um boom muito grande. Você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas com a pandemia, daquela questão do fica em casa, o home office, meu Deus, as pessoas pararam para prestar atenção que faltava uma planta. Em casa, né? O meu gramado tá amarelado. Pô, cara, tá faltando uma planta. Pô, eu poderia ter aqui uma válvula de escape também, tá? Você tem creche de planta hoje, Oliveira. Você sabe. O negócio tá desenvolvendo cada dia mais, né, Beto? Você tem creche de planta e agora vai entrar por jurisprudência. Foi até falado lá, professor Dr. Carreira, que você vai ter guarda compartilhada de planta. Você tem estudos aí, principalmente com a pandemia, alavancou muito isso, mas as plantas são os novos pets. Né? Você, como profissional, você tem essa leitura, acredito eu. Okay? Então, as pessoas entenderam. Hoje, a pessoa tem uma planta, tá? Tem uma arbórea, tem uma frutífera no jardim dela, uma jabuticaba. Ela não está preocupada em quantas caixas ela vai colher no paisagismo. O que ela quer, Oliveira? Ela quer que aquela jabuticaba dê frutos doces, bem saborosos, não tem abortamento, não tem um ataque de praga. Saudável. É saudável, quer ter menos intervenção química, menos agrotóxico ali. Quer que os filhos, os netos, no final de semana vai lá e pega a frutinha diretamente do pé. É ou não é? Por que você faz o jardim? É um cartão de visita da casa. Concorda? Concordo. Então, essa leitura. Então, o que nós entendemos? Que nós poderíamos, diante desses gargalos, toda essa problemática, a gente dá uma outra opção para o mercado, tá? De nutrir, ou seja, dar comida para a planta e deixá-la resistente de uma forma fácil, eficiente, por causa da biotecnologia, tá? E pautada aí na sustentabilidade. Então, a Super Garden, o adubo, eu estava lendo um pouco, e é a união do organo-mineral, né? É um adubo organo-mineral. Pra galera que não sabe, é uma junção de matéria orgânica com um adubo mineral, é isso? Isso. É assim, ó, para a gente tentar explicar de uma forma bem didática. Isso. Bem fácil. O Ministério da Agricultura que regula, tá? Então você tem lá as leis, as normativas.
Então, você tem lá no Ministério da Agricultura a IN61, onde tem os adubos orgânicos. Você tem um adubo orgânico simples, que é uma torta de mamona, que só te dá o nitrogênio, tá? Aí é um adubo orgânico, Sim. mas ele é simples. Você tem um composto. Você tem os organominerais. Mas tudo isso está dentro do orgânico. Ou seja, é um adubo orgânico. Abas a partir do orgânico. Tá dentro desse guarda-chuva, tá? Então você tem o orgânico. Ele tem a natureza orgânica, a base dele é orgânica, só que ele é enriquecido com os elementos. Porque o NPK, ele é essencial. É o arroz, feijão e a carne, né? Quando a gente dá o exemplo, o nitrogênio, fósforo, potássio. Só que você, quando você toma o teu café da manhã, você vai pro teu almoço, você vai pra tua janta, não é a mesma concentração. Não são... não é o mesmo prato. Você toma um café com um pãozinho de manteiga. Aí no almoço você já come um arroz, um feijão, uma carne. Às vezes no jantar, você dá uma equilibrada, come um negocinho menos pesado. Aqui tem que ser a mesma coisa. E a base é o NPK. Só que acontece, como eu falei lá no começo, eu como agrônomo, e sempre estava na produtividade, o mercado sempre entendeu isso. Então você pega o NPK que está lá sendo usado na produtividade, que muitas das vezes é aquele fertilizante mineral simples ou fertilizante mineral misto, que é o puramente químico, 4,14,8, 10,10,10, e traz para o paisagismo. Pô, na produtividade você tem planta. Aqui no paisagismo você também tem planta? Então tá certo. Mas não é bem assim. Você tem as particularidades que você, como profissional, você sabe bem. Não se faz calagem. Lá você tem um solo que é todo preparado. Muitas das vezes a gente não pega solo. No paisagismo a gente pega aterro. É ou não é? Subaterro, né? Que fala, entulha e um pouco de terra por cima, né, Beto? É bastante comum. Vergalhão, tudo, cara. Você não faz uma análise de solo, tá? E você tá colocando mais química. Então a gente entendeu isso. E dou um exemplo bem didático, que a gente sempre faz nas nossas capacitações, nossos treinamentos, Oliveira. Você já viu alguém pegar um saco de adubo, botar nas costas e adubar a floresta amazônica? Você já viu um povo originário, um ribeirinho, colocar um saco de adubo e adubar? E ela tá lá plena. Uma beleza surreal. Por que ela tá lá? Você tem um equilíbrio. O resto da folha que cai, do galho que cai, o animal que está passando ali, né, uma onça, enfim, um animal, ele morre, isso é decomposto, vira matéria orgânica. A atuação dos micro-organismos que está naquele solo equilibrado decompõe aquilo e vira um adubo. Volta para o sistema. Então, volta como alimento, a floresta absorve, se desenvolve, isso retroalimenta. Aí você faz o paisagismo. Aí você vai lá e poda, tira da casa. Você corta o gramado, a palhada, você retira. Então, aquilo que poderia entrar no sistema, que é comida, aquilo é nutriente, aquilo vai ser decomposto. Você está tirando. A conta não fecha. Ó, jardineirado, fica ligeiro aí. Mas você tem que tirar, você tem que fazer a poda. Você tem poda de rejuvenescimento, de condução, de arbóreas, de frutíferas, é muito importante. É importante entender, né, Beto, que tem que ter um equilíbrio, né? No jardim, galera, e a Superguard traz isso, que ela alimenta o solo, né, Beto? De uma forma que vai fazer aquele ciclo girar novamente. Né? Perfeito. É isso. O que eu tenho ali no adubo? O que você tem que ter? Não é no Superguard. Superguard é uma opção no mercado. Mas eu quero te falar aqui da importância da nutrição. Você tem que ter você tem que ter um equilíbrio para a tua planta. Ainda mais com uma planta que você está mexendo, que estou falando do paisagismo, que ela não tem a função de produtividade. Que, por exemplo, você pega uma soja, um milho, ela está colocando NPK, que é um químico. E isso que na produtividade, mesmo lá no campo, na roça, eles já estão mudando, eles estão partindo para a sustentabilidade, para a biotecnologia. Até lá. E por quê? Aí reforça, por que não faz aqui? Tá? Por que não se faz aqui no paisagismo? No paisagismo. Entende? Por quê? Um lugar que é bem menos quantidade, né, Beto? Se for pensar numa produção de uma roça dessa aí, que faz uma grande... Aí num paisagismo é menor a quantidade, então o pessoal tem que entender que ainda sai mais barato ainda do que você ficar usando o NPK convencionalzão aí, né? Perfeito. Isso é uma questão que no Injar
Tá? A gente vai falar em Injar aqui porque é um contexto... É importante. Não estamos sendo nem patrocinado pelo Injar, mas... Mas assim, é para você ver como avançou. E antigamente, pô, a gente fazia muito disso. Você tinha um senhorzinho que ia lá, podava para você na sua casa, né? Removia tudo isso, ou passava lá com um carrinho, ou tinha até um carroceiro que você pagava o carreta, ele recolhia, cara. O que era podado era chamado de jardineiro. Não é nada pejorativo, não. Mas assim, hoje não, hoje se profissionalizou. Mas por quê? Porque o pessoal quer um jardim bem nutrido, bem resistente. Pô, dependendo... Eu não tô dizendo só grandes condomínios. Ou como a gente sabe... Um vasinho desse, né, Beto? Na sua casa. Pô, você quer uma floreira na sua casa. Você quer pegar o manjericão, tá? Na tua varanda. Eu faço isso. Você que tá fazendo uma massa, que você quer pegar o manjericão, tá? Quer pegar o hortelã. Ali você mesmo colocou o adubo. Você mesmo fez de uma forma né, fácil, eficiente, pensando na natureza. E o cálculo que você tá falando é perfeito, mas muita gente não faz. Falta porque tá tudo aqui. Quando você usa um adubo que ele tem as 3 frações ali, que ele tem que ele é a base orgânica, ele tem a fração biológica e ele dá todos os nutrientes, respeitando os moradores que já estavam ali no solo, que são os micro-organismos. Quando a gente fala de micro-organismos, a gente saiu de uma pandemia. Quando você fala de micro-organismo, as pessoas só pensam em vírus, em bactéria, coisa ruim. Mas não. Não é só, o jardineiro tem que entender que não é só a terra que tá ali, né, Beto? Não. Tem uma população ali de micro-organismo. Exatamente. Pô, quando você tá meio mal da barriga, você não toma um probiótico lá, os micro-organismos para recompor? É isso. Oliveira, o que a gente tem que fazer, a leitura que a gente faz, tá? Para ser bem prático. A gente não tá reinventando a roda, porque a roda já está até inventada. O que a gente está fazendo é entender o que a natureza faz, mantendo esse equilíbrio, tá? Isso que deve ser feito. E promover isso, dar condições para que qualquer pessoa utilize de forma fácil e sustentável. É isso. Não tem muita... É simples assim. Por isso que nós estamos aqui hoje, fazendo esse bate-papo. Nossa, é muito importante. E mostrando para as pessoas. Porque você sabe qual que é a diferença de ver e enxergar? Ver. Ah, tá, não, beleza. Não. Você tem que enxergar de fato que o teu gramado, ele não está desenvolvendo raiz. E quando chegar uma geada, tá? Ou quando faltar água, que você sabe que é uma realidade, e o que vai acontecer? A tua planta vai sentir. Então a gente faz muito isso. A gente faz o lado a lado. Tá? Onde eu quero chegar é o seguinte. A gente faz testes de lado a lado com adubo convencional, A, B e C, tá? E utilizando a biotecnologia, utilizando uma natureza orgânica. E a planta se desenvolve muito mais, tem mais enraizamento. Só que quando você está pisando, você está vendo ali o lado, ela está verdinho. E quando ela se estressa, aí você passa a enxergar. Aí a pessoa se dá conta, caramba, eu não vou ter que trocar minha placa de grama aqui. Eu não vou ter que entrar com herbicida com maior quantidade ou inseticida, porque ela está mais resistente. É como nós, meu querido. Velho. Você está mexendo com vida. Você não está mexendo com vida? Tá, com certeza. E planta é um ser vivo, que é um pouco mais complicado, eu diria, entre aspas, porque ele não fala e não sai do lugar. Tá? É teu paciente. Quando você vai lá mexer no jardim, é teu paciente. Sim. Só que ele não fala e não sai do lugar. Não. Ele dá sintomas. Exatamente. Então, num contexto geral, tá? O paisagismo está avançando e avançando muito. E nós, quando a gente entrou nesse projeto, Oliveira, quando nós entramos para proporcionar, seja um consumidor final, que é o quê? Que é a dona de casa, né? Uma pessoa que quer ter uma plantinha só na sua casa, no seu apartamento, ou a linha profissional, que eu vou atingir aí, no seu caso você, tá? Quando a gente entrou nesse projeto, a gente viu que a gente poderia proporcionar essa biotecnologia, tá? Proporcionar que você tivesse jardins nutridos. Porque você tem muitos outros gargalos. Eu estou falando assim, ó. Desde solo que não é solo, você tem aterro e tudo mais, é pH, você não faz uma calagem. Tá? Essa questão do pH, Beto, de você regularizar.
Porque muitos não entendem que se o solo ele não tiver reguladinho, a planta nem vai conseguir puxar, né, a nutrição que ela precisa, porque não está estabilizado. Eu não entendo muito porque a gente é leigo nessa parte, mas é importante saber que o adubo, não adianta você só jogar o adubo lá e não entender que o solo precisa estar, de certa forma, reguladinho para a planta ir pegando ali a nutrição. É isso ou não? Perfeito. É assim, ó. Teu raciocínio tá correto. Sabe quando você tá com fome? Você tá morrendo de fome? Sim. Aí eu te convido pra almoçar. Tá? Aí eu sento, é uma feijoada. Você tá morrendo de fome. Eu vou lá, pô, vamos comer uma feijoada. Aí eu pego e sento, pego uma feijoada, pego meus talheres e começo a comer. Tô morrendo de fome. Eu te dou uma feijoada, mas eu deixo você de pé e com canudinho. Você vai ter eficiência. Nossa. Você tá com fome e a comida tá ali. Você vai ter eficiência para absorver? Não. Não. O pH, que ele mede, entre aspas, tá? Só para o pessoal entender. A acidez, tá? E o solo, ou onde a planta tá ali, não pode estar ácido. Então você tem uma escalinha aí, tá? E na escala tem que estar neutro, ou seja, tem que estar por volta de 7. Essa escala. Porque nessa escala a planta tá confortável e ela consegue absorver o que você coloca. Entende? Aí eu costumo brincar. Eu dou exemplos assim, às vezes parecem bem toscos, mas ajuda as pessoas a fixarem. Mais simples, bem mais didático. fácil, Sabe o óleo Johnson? Desculpa, ó o Merchan aqui também, Johnson. O shampoo Johnson, Sei. aquele pra baby. Sei. Né? Por que você pode dar banho na criança e não arde o olho? Porque o pH é neutro, não é ácido, tá? Então o teu solo, ele tem que estar tipo assim, esse pH do shampoo Johnson, para não arder a planta, né, entre aspas, tá? Só para o pessoal entender, para a planta poder absorver. Porque muitas das vezes, Oliveira, você tá colocando um adubo, vou colocar o adubo, é fase inicial, vou colocar um 4,14,18 que é mais fósforo. Não, já tá equilibrado, meu jardim já tá indo, vou colocar um 10,10,10 ou 25,20, né? Só para manutenção. Mas ali tá ácido. Isso que é importante. Você vai colocar e vai jogar dinheiro. Por isso que não fica... Você acha que fica mais barato, mas não fica. Você tem que se atentar à fonte dos elementos que estão compondo o teu adubo. Tá? E o contrário também acontece, tá, meu querido? Não, então você tem que fugir completamente do químico, não colocar nada. Não, você tem que ter os elementos. Vou colocar só o orgânico, só um composto orgânico e tal. Tem que tomar cuidado. Porque você tem adubo orgânico, por exemplo, torta de mamona. Você utiliza a torta de mamona na adubação? Eu já fiz uma vez uma calda, mas... É um senhor adubo. Te dá 5% de nitrogênio. Só dá o nitrogênio. É 100% orgânico. Tá dentro daquele guarda-chuvinha que eu expliquei no começo. Tudo verdinho lá quando fiz. Isso. Só que ele é tóxico. Para pet, ele é tóxico. Isso eu vi no vídeo. Eu dei uma olhada lá, pesquisei. E eu falei, torta de mamona. Eu fiz um teste em casa. Mas igual você falou, é muito perigoso. Então você tá vendo como não é uma receita de bolo? Não é uma receita de bolo. Você tá mexendo com vida, é dinâmico. Sem contar que o pH, tá? Quando ele tá ácido, não vai absorver os nutrientes. E você tá colocando adubo, você tá colocando natureza química, você pode acidificar ainda mais. Ou seja, tornar ele pior. Meu Deus, cara. Então isso aí retroalimenta. Aí você tem que colocar mais adubo para compensar, que você não tá tendo eficiência. Tá? Então aí você passa a comer a planta, né? Mas fazendo analogia com você que eu te chamei para almoçar. Então você passa a comer aquela feijoada de canudinho e correndo ainda. Aí que você não vai absorver nada. E sem contar que hoje existem lugares que não admitam que você entre com nada químico no condomínio. Eles pedem uma ficha técnica, uma FISP, que é uma ficha, né, de informações químicas e tudo mais. Não sei se você já se deparou com isso. Nós temos clientes que pedem a FISP, né, toda inscrição no ministério e tudo mais, porque não pode entrar químico. E o prestador de serviço lá, ele não pode entrar com o ferramental dele, tá? Cortador de grama, a combustão, que a gasolina tem que ser elétrico. Por quê? Sustentabilidade. E por que sustentabilidade? Eu fui num grande player aí no mercado, tá? Apresentar e falar sobre isso. E ele tava dizendo, cara, a pauta da sustentabilidade é muito importante. Cuidar do planeta, cuidar para as próximas gerações. É responsabilidade, né, Beto? Exato. Não passar pro outro. A gente tem que assumir a responsabilidade. Tem que chamar a bronca. O ESG,
aquele conceito do ESG, quem tiver interesse procura para não delongar muito, tá? Mas são boas práticas, né? Para ter a sustentabilidade. Então o que acontece? Porque você está matando também os micro-organismos que estão ali no solo. Imagina, você está colocando ali o produto que é químico ou muito salino. Então você tem minhocas, você tem fungo benéfico, você tem bactéria. Você está matando, você está esterilizando. Churrasco. Não tá na hora passou a hora do almoço, mas só tô falando de comida, né? Literalmente, nós estamos falando de nutrição. Daqui a pouco nós tô com a barriga roncando aqui já. Você vai no churrasco. Quando o cara erra a mão no sal grosso, tua língua fica como? Você não fica com vontade de tomar água? Por quê? Aquele sal chupou a tua água. Fica aquela sensação seca. Isso acontece quando a gente chama desidrata, né? Exatamente. Queimou a planta. Ah, você jogou ali um adubo e queimou a planta. Por quê? Porque quando você joga um produto que é puramente químico, você tem no mercado que são farelados. Farelados. Ou aquele que são mistura de grânulos. Ou seja, são várias bolinhas. Que é o que a gente acha mais aí. Você tem um granulado, que é num grânulo só. Só que você tem uma mistura de grânulo, que é o NPK separado. Tá? Ah, entendi. Que esse aí, você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque, por exemplo, se cai o potássio, que é um sal, cloreto de potássio, se ele cai num lugar lá e não caiu a água, o que ele vai fazer? Ele é um sal, lembra da língua? Ele vai puxar a água, a planta vai perder a água, aí queimou a planta, aí dá aquela sensação que ela tá queimada. Por isso que fala, queimou a planta. E a tua planta já era. E aí, aí você tem que trocar a tua planta. Caraca, velho. Você tem que trocar a planta porque ela morreu. Olha só, mão de obra. Mais custo. Você tem que trocar a planta, você tem que colocar mais adubo. Só que se você fizer isso de novo, quando você... Então, tá entendendo? Cada vez a bola de neve vai estar maior. Retroalimenta. E acontece muito. Vou te dar... Cara, isso aí eu vivo isso aí, Beto, que você tá falando. Todo mundo. A gente não tá inventando nada. Não, a gente tá contextualizando. O jardineiro chega numa casa, num paisagismo, às vezes, enorme, sem água. Aí você vai fazer a nutrição. Eu, particularmente, galera, não uso esses adubos. Eu tava usando agora bastante aquele via irrigação. O Fert. E o foliar também. O Fert. Porque aí a chance de queimar é menor, né, Beto? Porque já tá na água, já tá diluidinho. Aí uma outra particularidade, tá? São sais específicos, é natureza química, mas a Fert, você faz uma concentração, costuma ser menor, bem pequena. Você já injeta direto na linha, na água. Na água. Tá? Só que são casos peculiares. E tem os seus... Onde a gente usa, né? Cada lugar específico ali. Mas eu falo porque tem jardim que a gente usa hoje, eu falo da Super Garden agora, o adubo. Manutenção. O forte nosso é manutenção aqui em Sorocaba. Uhum. Você chega com o Super Garden, o que você faz? Você dá uma molhada antes. Eu gosto de fazer isso. Vocês depois falam se tá certo ou errado. Eu chego, dou uma molhada antes no jardim, porque para hidratar tudo. E aí depois eu adubo com o Super Garden. E depois, quando dá, eu molho mais uma vez. Mas a maioria das vezes, Beto, eu não molho. E aí, eu volto no mês seguinte, o jardim tá mais bonito. E antes, não, eu voltava, tinha queimaduras. Que era através desse sal que você joga lá. Mesmo que você molhe ali, se aquele sal não descer, não sair da área foliar, vai queimar, né, Beto? Porque depois, imagina o sol aqui de Sorocaba que chega a 38, 30... Aqui não faz calor. Não? Aqui não faz calor. Aqui, cara, imagina. É quente demais. Eu tava quase... O Lucas ali tá morrendo da risada ali, ó. Estamos no ar-condicionado, né, Lucas? Tá tranquilo. Tá frio. Então, eu falo que ajuda muito, cara, na questão da prática, assim, na logística ali, tipo, chega no jardim, é rapidão, você faz, bem feito e o resultado é garantidinho, sabe? Acho que é muito bacana esse pensamento do adubo não queimar, entendeu? Porque, cara, você chega numa planta, a coisa mais linda, lá você vai adubar e vai queimar a planta. Vai fazer uma nutrição e... É que assim, perfeito. Você acabou de confirmar na prática o que a gente está falando aqui, tá? O que acontece? Essa questão da água e do adubo, não existe adubo que faça milagre, pessoal. A planta não come, a planta bebe. Então você tem que colocar água. É através da água que a planta vai absorver a comida, né? Os elementos da adubação, do adubo, tá? Então o que é que você fez? Você colocou água. Você colocou água. Você colocou antes, mas você colocou água. Você me permite aqui um causo, sabe aqueles causos
Tá? Por favor, fique à vontade. Aí vou contextualizar bem isso aí. A gente tava... Vai ser bem parecido agora com esse contexto aqui, né? Nós estamos em setembro, né? 7 de setembro é feriado, certo? Sim. Tá. Não sei se eu já te contei isso. Vou contar pro pessoal. 6 de setembro eu fui num condomínio. Nesse interiorzão nosso aqui, nós estamos no Sudeste, né? Em São Paulo. Tá? Eu em Jundiaí, em Sorocaba, mas é tudo parecido. Tem que conhecer em Jundiaí, hein? Fala que é uma cidade muito bonita. Recomendo. É? Recomendo. Fomos lá no condomínio, me chamaram e tal. Não, pessoal, pode colocar o adubo, recuperação de gramado esportivo de condomínio. Rapaz, você sabe que gramado esportivo de condomínio é complicado. Rapaz. É cheio de Ronaldinho e de Messi. Então os caras jogam direto, não conseguem dar tempo para recuperar. Em cima da grama. Aí fomos lá, tá, ó, a recomendação é essa, né? Coloca o adubo aqui e tal. Falei, amanhã, pessoal, joga água de novo. Pô, você tava em calorão, cara. Entrando na primavera, né? E aí o pessoal olhou pra mim e falou, negativo. Amanhã é feriado, ninguém trabalha. Eu falei, então parabéns. Você não vai colocar água amanhã? Você acabou de queimar teu gramado. Tava o gerente, tava o prestador de serviço lá, o supervisor lá da empresa e tudo mais. Os caras deram um pulo, cara, quase me bateram. Você tá louco? Você vai queimar o gramado? Tu colocou o adubo aqui pra recuperar e vai queimar o gramado. Eu falei, calma, gente, eu vim aqui pra duas coisas. Pra resolver o problema de vocês e pra testar se vocês são cardíacos ou não. Os caras ficaram bravos. Os caras ficaram bravos. Não, como assim? Eu falei, não, tá vendo? Tá vendo se você coloca um puro químico aqui? Caraca, velho. Tá vendo se você coloca um puro químico? Você já acabou de me falar aí, ó, do teu operacional. Já tem um problema com água. Então, cara, tinha que desviar toda uma tensão, até puxava no tanque, tá? Pipa. Porque você não tinha ponto de água no condomínio. Putz, Beto. Então, mais um ponto de atenção para você usar o puramente químico. Olha só. Somente isso é bom o pessoal se atentar nesse ponto, né, Beto? Porque não se atenta. Muitas das vezes, passa batido. O que a pessoa faz? E você como prestador de serviço, você até mesmo, que é o consumidor final, tem uma diferença muito grande de preço e de valor, cara. É, isso aí. Tá? E aí o que acontece? As pessoas, o pessoal lá fala, não, cara, você vai adubar agora, de manhã, você coloca água aqui na parte da manhã, e no final da tarde você coloca água de novo. O tempo estava propício a isso. Amanhã você pode pular. Com 30 dias eu tinha um relatório do antes e do depois da recuperação do gramado. Oh, é milagre? Não é milagre. Não estou falando aqui de milagre. Não existe adubo milagroso. O que você existe é eficiência em todo o teu manejo. Como fazer, quando fazer, o que usar e quanto usar. De uma maneira geral, é isso. Você como profissional, você como prestador de serviço, você sabe. Com certeza. Tá? Tem que ter cálculos. Sim. Né? Você tem que pôr tudo ali, fazer um cálculo na ponta do lápis e falar, cara, isso aqui precisa disso. Oliveira, você come um fast food? De vez em quando. É gostoso, fala a verdade. Bonzinho. Mas você come um fast food no café da manhã? Não. No almoço? Na janta? Todo dia? Não. Você tá bem em forma, cara. Você tem malhado? Você vai na academia? Faço. Você vai por quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Tá? Eu também. Eu principalmente por causa de coluna. Verdade. Tá? Então o que acontece? Não adianta nascer na academia, você se cuidar e não ter uma alimentação regradinha. E o pessoal que faz academia, não como a gente, que a gente é aventureiro, mas o pessoal que vai, você sabe que tem um dia do lixo. Tem um dia do lixo. É. Sexta-feira, sábado, eu vou chutar o pau da barraca. Por quê? Aí come os fast food, come os embutidos. O que eu tô querendo dizer que aqui no paisagismo tem que ser o mesmo raciocínio. Tem um porquê, né, Beto? Tá? Do lixo, né? Comida do lixo. Ó, desculpa a analogia, não tô falando que estamos aqui para falar mal de ninguém. Não, você sabe que o sol nasce para todo mundo. O Brasil é enorme, o mundo é enorme, todo mundo tem seu... Todo mundo tem a sua fatiazinha do sol. O que eu tô querendo dizer é só para exemplificar, tá? Que existem casos que você precisa de uma injeção na veia, tá? Só que você tem os efeitos colaterais e que isso fique bem claro, não é? Imagina, se eu comer um fast food todo dia, a chance de você ter aquela doença que eu não vou falar o nome é muito grande, cara. Ixi, caraca. E ali, não adianta mais você ter uma vida saudável, comer bem. Aí você vai ter que entrar com um negócio na veia mesmo, né? O químico que ninguém quer, tá? Salva as suas considerações. Pra planta aqui,
É a mesma lógica, meu querido. E hoje, volto a te dizer, saiu um artigo agora, inclusive uma publicação na Folha de São Paulo, quem tiver interesse procura, fizeram um estudo em São Paulo, capital, 75% das casas já estavam substituindo os pets pelas plantas. Caraca, velho. Tava assim, ó. Tava assim, a manchete. As plantas são os novos pets. Tá? Então, assim, e a gente vê a gente tá no mercado. E a gente faz essas leituras, né? E a gente vê que o negócio, realmente, as pessoas... você não tem como enganar ninguém hoje. Não. Ó, isso aqui, ó. Tá na palma da mão, né, Beto? É informação em tempo real, cara. Então as pessoas veem, ó, é o seguinte, eu quero um negócio que seja fácil, eu não quero trazer química, tá? Eu quero o quê? Pô, aquele bonsai que eu ganhei do meu avô que não tá mais comigo, eu tenho todo um sentimento por aquilo, eu não quero morrer, quero cuidar bem, quero cuidar como se fosse da família. Você sabe que tem isso. Com certeza. Só que assim como tem gente, volto a dizer, que não sabe nem que tem que adubar. Acha que a planta é eterna. Cara, isso é bem comum. Tem os dois lados aí, né, Beto? Isso. Mas é importante. Por isso que esse bate-papo aqui, né, Beto? É pra esclarecer pro pessoal entender, gente, que jardinagem, paisagismo tem os seus porquês, os praquês. E principalmente, gente, que cada um de nós, profissional, tem a sua responsabilidade com o planeta, com as plantinhas. Não é ir lá só, entendeu? O cara tá prestador de serviço, faz o dinheiro, vai embora. Não. Tem que entender que o mundo, e como a Superguard, tem gente que se preocupa com o dia de amanhã. Né, Beto? É importante isso. Sustentabilidade, cara. Sustentabilidade. Você ter uma plantinha na sua casa e você poder oferecer para aquilo ali o melhor, mais qualidade de vida para ela, né, Beto? E aí você chega em casa, cara, a sua casa bem cuidada, onde você passa o seu tempo ali de descanso com a sua família. E aí você ter as suas plantinhas ali belas e radiantes. Cara, eu adubei minhas plantinhas lá, que eu fiz uma stand assim, para fazer umas gravação. E adubei com a Superguard. É o meu filho, cara, ele é curioso, pequenininho, né, Beto? Quantos anos? O Davi tem 3 anos e a Sofia tem 8. E aí o Davi... ele que molha as plantas lá. Aí eu tava tendo um problema que tava... Você já tá ensinando já, né? Aí eu tô ensinando ele a dosar, que tava encharcando tudo, né? Daí ele falou, vem cá, Davi, vamos adubar as plantinhas. Aí peguei o Super Garden lá, fui lá com ele. Ele olhou assim, até a criança acha bonitinho, cara. E aí nós fez a adubação e passou uns dias, ele nasce tipo... é um fungo aquilo que dá em cima ali, que... não é fungo, é tipo uns pelinhos assim que dá no adubo. É aquilo ali é da fração orgânica, isso, associado com água. Isso é um termômetro, tá? Tá muita água. Muita água. Só um parênteses. Você continua, mas só um parênteses. Não te cortando, um parênteses. Tem gente que fala, pô, cara, tá esse funguinho aqui, não sei o que é isso. Não, tô te provando que tem matéria orgânica. Pô, quando você vai numa fazenda lá num pasto, a vaca vai lá e dá aquela cagadinha. Uhum. E depois chove, que é matéria orgânica, não sai uns cogumelos e tal. Pô, é vida, é a mesma coisa. Isso é um termômetro de quê? Você pode ir... como ele é peletizado, tá tudo em um só, as 3 frações em um só, tá protegido. Então o que acontece? Você não precisa estar enterrando na terra. Isso, você pode colocar por cima. Mas se você coloca por cima e tá com bastante umidade, às vezes você tem que diminuir um pouco a umidade. Então, eu tava tendo esse problema de... o Davi tava mas água. É tranquilo. E aí depois, aí ensinei ele, agora ele tá diminuindo a rega, né? E aí sumiu aquele negocinho lá, essa matéria orgânica. E aí, cara, as minhas plantas, cara, ficou bonito. Bonito e saudável, né? É igual que eu falei pra você, tipo, aí você começa a entender, velho, que tem uma coisa melhor pra você aplicar no seu dia a dia. Entendeu? É importante a galera saber disso, né? Claro que é. Nós não estamos aqui, modéstia à parte, tá? Para enganar ninguém. Não, né? Nós estamos aqui justamente para trocar ideias, que isso é fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Você é um formador de opinião. Você está aqui, inclusive, para isso. Com certeza. Tá? Então, o que nós estamos aqui é justamente porque... Vou te dar um outro exemplo. Sabe que eu gosto de dar muito exemplo. Nós estávamos numa revenda, chegou um juiz de direito. O cara é um juiz de direito, mas ele é leigo na jardinagem. Ele não sabe. Ele vai lá,
Ele chega e fala: eu quero aquela marca 414. Você já entendeu que falaram 4148 para ele. Aí você vai entender, que ele quer transplantar num lugar pro outro. Só que aí, detalhe, ele comprou e não é ele que vai aplicar, ele vai passar para alguém colocar. E essa pessoa, muitas das vezes, não é obrigada a saber e muitas vezes vai fazer errado. Agora, você imagina você errar a mão na sua casa com produto puramente químico, que tem todas aquelas características que a gente já falou. Você coloca sobredosagem, esquece de colocar água, ou a pessoa compra o adubo, eu vou viajar. Falou que é para colocar tantos gramas. Vou fazer o seguinte, eu vou ficar 20 dias fora, eu vou colocar tudo agora, uma quantidade maior, e vou meter a água hoje, encharcar. Aí a hora que volta, o adubo não presta. Aquela planta não presta. O jardim não tá bonito. O jardim não tá bonito. Vou trocar do meu prestador de serviço. Mas não entende Mas está mudando, viu? E nós estamos aqui para quebrar esses paradigmas. Sabe que é um paradigma, né? Uhum. É um senhor paralelepípedo. É um obstáculo. Você tem que quebrar para transpor. Isso. O que eu falo bastante, cara, para meus clientes quando eu chego, é que não tem só responsabilidade do jardineiro, Beto. O cliente que mora lá na casinha dele, ele tem responsabilidade sobre o jardim. Ele não vai passar 100% da responsabilidade pro profissional que tá fazendo ali. E é importante você fazer a pessoa entender isso, que tem que ter a responsabilidade. Tem que ter essa responsabilidade de todo mundo, tem que trabalhar em conjunto. Para um paisagismo ficar lindo, ficar bonito, vai precisar de água. Se não tiver irrigação, tem que ter alguém para molhar. Pode pôr o melhor adubo lá, se não tiver água, a planta não bebe. É verdade? A planta não come, a planta bebe. A planta não come, galera, a planta bebe. Que você falou a grande verdade. Bom, quem fala a verdade não precisa ter memória, né? E não adianta você jogar o melhor adubo, vamos dizer assim, joga ouro, joga diamante. A gente sempre escuta, né, esses caos assim, se você não jogou água, tá? E é uma conjuntura de fatores. Só que existem casos, por exemplo, eu tava na live ontem ou antes de ontem com o Álvaro. Álvaro, eu tava assistindo a live de você. Que é uma outra realidade, cara. É no sul do país. Ele tá no sul. Baixa temperatura, ou quando você vai mexer com um condomínio lá, são solos mais arenosos. Na beira do litoral, que é salino pra caramba. Caraca. Tá? Você imagina, já tem um sol, porque às vezes a água comunica com o lençol freático, então o pH é lá em cima. É o contrário da que a gente tá falando que é ácido, o pH é lá em cima. Isso também acontece. Soda cáustica. Soda cáustica, muitas das pessoas acham que é ácido, e não é. A soda, ela é básica, só que ela é base demais. Naquela escala do pH, tá? Nossa, que curiosidade. Você entendeu? Só que ela tem aquele aspecto de queimar. Você tá entendendo como é que é? Tem muitas particularidades. Então, quando a gente entrou aqui, tá? No mercado, é justamente para tentar auxiliar as pessoas nessa questão. Pensar em que em todos os gargalos, você tem gargalo com mão de obra, com operacional, você sabe disso. É uma realidade. Por que não facilitar para as pessoas? E por que não facilitar de uma forma sustentável? Parece que o título da live vai ser sustentabilidade, e poderia ser. Com certeza. Porque é uma tecla que tem que se bater. Antigamente, se até ouvia sustentável, reciclagem, tem que fazer e tal, até poderia ser moda. Hoje não, cara. Hoje é uma necessidade. É uma necessidade, tá? Isso é fato. Fato. E assim, tem que virar chave, cara. Tem que virar chave. Não adianta nada o Beto vir aqui, disponibilizar o tempo dele, vir aqui para falar com a gente, mostrar para os jardineiros, aí, para os profissionais, galera, que tem que virar chave. A gente tem que entender que tudo tá se modernizando, galera. Daqui 20 anos, a gente vai ter quanta tecnologia num paisagismo, né, Beto? Então, por que a gente já não ia como fala? Colocando coisas novas já. Para você ter um resultado melhor. É o carro elétrico. Os exemplos que o Beto dá é importante, cara, porque o cara começa a pensar, Beto. Fala, isso aí faz sentido. E aí, esses exemplos que você colocou no dia lá do Enjar, que o rapaz que estava lá, eu não lembro o nome dele. É que sempre tá com você? Fernando. Acho que é o Fernando. Ele falou... Abraço, Fernandão. Isso, Fernandão, um abraço. E ele deu exemplo também. Oliveira,
o mundo tá mudando. Você veio aqui, por que você veio aqui no Enjar, Oliveira? Aí eu falei pra ele, eu quero conhecimento, eu quero aprender com quem realmente sabe do assunto e tem preocupação de entregar o melhor. E aí ele falou, então, tudo tem suas melhoras, tudo dá pra melhorar. E a gente veio com essa ideia pra melhorar o que já era bom. A gente veio com a SuperGuard pra ela entregar mais qualidade. E aí, eu falo, cara, é muito engraçado. No meu dia a dia, às vezes você tá lá fazendo jardim e chove, Beto. Aí você tá fazendo adubação. Acontece. E a embalagem salva, porque tem embalagem que molha, cara. E o adubo vira uma pedra depois. Porque molhou. E porque é outra natureza. Outra natureza. Quando ele em pedra, que você tá dizendo aí... Isso. Tá? Tem um negócio chamado ser higroscópico. O que é isso? Você já viu... Até o nome. E absorver água, tá? Você já viu sal? Como fica difícil em tempo de chuva? Você cozinha, ou se você tiver essa particularidade, esse interesse, tá? Essa curiosidade, se você for na cozinha tentar jogar sal na comida em dia de chuva, você vai ver que o sal, ele tá todo grudado. Cara, verdade. Por isso que muitas vezes, antigamente, hoje nem tem mais isso, hoje é tudo no sachêzinho sal. Antigamente a gente colocava arroz no fundo do saleiro, lembra? Para soltar. Lembra daquilo? Por quê? Por causa da higroscopicidade, né? Porque absorve água. E muitos adubos de natureza química, puramente química, o que acontece? Você compra, armazena errado, ele vai lá em pedra. Você imagina o que não acontece no solo. Pô, ureia. Ureia é muito utilizado no mundo como fonte de nitrogênio. É a pior fonte de nitrogênio para planta, sabia? Não acredito. Sabia? Mas por que é muito utilizado? Ele é barato. Se você parar para analisar, 100 quilos de ureia te dá 45 quilos de nitrogênio. E ele é mais do que químico, hein, cara? A reação dele, quem tiver curiosidade, procura saber lá. Vai se formar, né? Entendeu? Então, cara, olha as particularidades que você tem. Assim, eu volto a dizer, eu sou agrônomo de formação, trabalhei com a produtividade, e aqui quando a gente pega e analisa esse contexto a gente acha que lá tem muito gargalo. Tem produtor que é carente, falta acesso à informação. Eu vi ele falando na live dele lá que era difícil o acesso, né? Aí você tem essas questões culturais. Pô, trabalhei no Mato Grosso, cara. Trabalhei no Rio. Trabalhei lá no interiorzão de São Paulo. Você tem muita coisa de localidade e tal. No Rio Grande do Sul, para se trabalhar, você tem a cultura deles. Então você viu que o Álvaro estava falando? Pô, para você colocar isso na cabeça das pessoas. Por quê? Porque é São Tomé. O Álvaro mesmo falou. É São Tomé. Você tem que ver para crer. Vendo. Você tem que ver para crer. É aí que a gente fala. Deixa de ver, passa a enxergar. E um lado a lado, até você que é profissional, você faz um lado a lado para você dar credibilidade pro teu serviço, inclusive. Sabe por quê? A memória, muitas das vezes, é falha. Ah, não, o gramado tá a mesma coisa. Não. A gente trabalha bastante com relatório, sabia? Olha como é que tava. Ó. Você lembra que teve aquela geada? Você lembra que teve aquele veranico? Mas olha teu gramado aqui, ó. Olha como ele saiu. Ah, não se aduba no inverno? Nossa, isso aí, Beto. Por favor, Beto. Não se aduba no inverno? Então, por exemplo, no Nordeste você não faz adubação. Não existe adubo no Norte. Hã? Tem inverno lá? Cara, isso aí foi acho que teve umas 15 perguntas. Mas é um tabu. É um grande tabu. Por aí que entra a questão de você usar um adubo com a base biotecnológica, com micro-organismos. Por quê? Não é que a planta ela morreu. Tem gente que fala, não, no inverno ela morre. Eu acho que não quer dizer isso, né? Mas acaba falando. Ela hiberna. De fato, ela fica mais manhosa. Pô, fazendo outro merchan, ó. Pode aumentar a lista de patrocinador aqui, é só os merchan que a gente tá fazendo. Quando você tá no frio, não dá vontade de você ficar só debaixo do edredom, comendo uma pipoca e só nos streaming lá, só no Netflix, não sei o quê? A planta, ela também vai diminuir o metabolismo dela. Salvo algumas exceções, que tem plantas que no inverno, né, elas até sobressaem, entregam alguma beleza, né? Tem alguns exemplos que você sabe melhor do que eu. Uhum.
frutíferas na produção, inclusive, a planta precisa de uma certa quantidade de dias de frio, tá? Para que entregue. Para que estimule, exatamente. Então, olha só as particularidades. O que acontece? Até as flores, se você quiser aumentar essa escassez de água, né? Que acaba sendo um estresse. E aí gera que saia mais flor. Sim, por quê? Eu vi o Samir lá, sabe o Samir do Mundo de Jardinagem? Abraço, Samir. Ele deu uma dica esse dia no Instagram lá que... Por isso que a gente tem que saber estudar, né? Tipo, a gente tem que estudar, né, Beto? A gente tem que correr atrás. A gente não pode terceirizar a responsabilidade. Eu falo, tem muito jardineiro que terceiriza. Fala, não, mas eu não preciso saber disso. Precisa sim. Quanto mais saber, igual o Beto fala. A gente nunca sabe tudo, mas a gente pode aprender um pouquinho mais. Né, Beto? E junto a gente sempre aprende muito mais. Cara, troca de experiência ela é fantástica, né? Então, assim, você pode induzir, como o Samir estava dizendo, um exemplo, se eu não me engano, é induzir um estresse para florescer mais. A buganvília encher de flor. Por quê? A natureza é perfeita. A gente que tá dando uma detonada, né? Meu Deus. Mas você tem as estações do ano, tal, tudo certinho. Você tem esse equilíbrio. Mas voltando aqui, você faz adubação no inverno. Você tem uma dosagem específica, você tem uma formulação com nutrientes específicos, né? A partir do momento que você entende qual é a função de cada elemento ali, o nitrogênio vai, grosso modo, tá? Para o pessoal entender, nitrogênio é crescimento, o fósforo é energia, então é para ajudar a enraizar mais, tá? Uma coisa, o potássio é o único elemento que ele é livre quando ele entra na planta. Então, ele ajuda a carrear o que a planta produz. Tá? Nossa, olha que bacana. A grosso modo dizendo, o potássio, ele carrega o que vai ser os açúcares que vai para a fruta. Ele é o transporte, então? Podemos Isso, dizer? ele tem essa função. E, exatamente, ele vai aqui ó, na planta, potássio, porque ele é livre. Uhum. E ele regula os estômatos, que são os poros da planta, abertura e fechamento. Então, ele está diretamente relacionado, inclusive, com a eficiência do uso de água. Olha a importância de tudo isso. Caraca, então, uma adubação com potássio no inverno, muitas das vezes, ela se faz importante. Então, se você passar a analisar qual a importância de cada elemento, do nitrogênio, do fósforo, potássio, entender esse arroz, feijão, ó o cafezinho aí ó, saindo aí. Pediu, vai ter, Beto. Tá vendo? Então, é porque, ó, é um estímulo. É. Eu sem o alcaloide, eu sem a cafeína, eu já tô tremendo. A planta também precisa de estímulos. E você dando o elemento certo, quando ele vai se associar, ele vai ser transformado. Por exemplo, a fração biológica junto com a matéria orgânica mais os nutrientes, Oliveira, você vai transformar em substâncias que vão ser muito importantes para a planta. Na questão de nutrição, na questão de proteção. Eu tenho uma especialização, não que eu seja melhor que ninguém, tá? Mas eu sempre fui apaixonado mais pelo solo. Então eu trabalhei com ciência do solo, biologia do solo. Eu trabalhava com um negocinho chamado micorriza. Micorriza. Sabe o que é isso? Não. Mico de fungo, risa de raiz. Tá? São fungos benéficos que se associam com a planta numa simbiose, ou seja, ela dá para a planta essa micorriza, tá? Parece uma teia de aranha. Ela dá para a planta nutrientes, principalmente fósforo. Isso no solo. E proteção, e a planta dá carboidrato para ele. Tá? Olha a importância disso. Aí você vai falar, tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a maior internet que existe no mundo é a conexão de raízes através de micorriza. Caraca. A planta através de hectares, já tem estudos. A planta através de hectares, ela consegue identificar que está causando alguma coisa. Olha o equilíbrio, olha a importância de toda a vida, de todo esse sinergismo, ou seja, da biota, que são os micro-organismos, de uma nutrição balanceada. Tá entendendo? Aí vamos aqui mais para a prática ainda, que hoje é sábado, exatamente 5 e pouco. Exatamente 5 e pouco. E daqui a pouco muita gente vai fazer churrasco. É. Um churrasco bom é o quê? Com mandioca, não é? Não. Um churrasco bom. Carne, mas tem uma mandioca. É ou não é? Você não gosta de mandioca? Não, eu não ponho no churrasco, não. Você não gosta, não? Eu acho. Eu comi uma picanha hoje de vir pra cá, uma porçãozinha de batata frita e mandioca. Eu uso de vez em quando a batata doce.
É? É. Ah, eu nunca comi batata doce. Tá vendo como que tá as viu? particularidades? É igual paisagista, tem particularidade de região. Onde eu quero chegar? Brincadeiras à parte. A mandioca é um tubérculo. É fonte de energia da planta, tá? E é uma raiz. O café do Beto. Obrigado. Obrigado, Vitória. Oliveira, é uma raiz dessa grossura. Raiz dessa grossura não tem a capacidade de absorver nutrientes. Tá? Então, você já pegou um pé de mandioca, puxou e não tem mandioca? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Por quê? Comum. Você sabe por que acontece isso? Não. Justamente porque não teve associação com micro-organismos no solo. Então não teve a nutrição. Caraca, velho. Sabia disso? Se você come mandioca, é porque ela tem associação com esses micro-organismos, que tem a função da raiz. E tem uma dinâmica também no solo, que as raízes elas são renovadas, radicelas, né? Como se fossem pelinhos aqui. Uhum. É isso que absorve. São elas que comem, então, que bebem? Sim, tem essa função. E muitas têm uma vida útil. Pode aparecer, mano. A Vitória é a nossa Obrigado, Vitória. administra. E agora, Beto, vamos comer um lanchinho aqui que você viajou bastante. É bom também, viu? A gente agradece. Não é só planta que tem que comer, não. Agradecer a Miane Coffee, que nosso patrocinador mandou pra nós aí umas guloseimas aí pro Beto. Rapaz, nem sei o que é isso, Beto. Rapaz do céu. Podcast é só de sábado? Pode ser todo dia? Hã? Esse é o do Beto? Beto, esse é o seu. Obrigado. Obrigado. Cara, como é importante a gente, né, igual o Beto falou, brincadeiras à parte. Ah, não. Aqui, Mas deixa eu tirar aqui, ó, pro pessoal ver, ó. Pra dar. Aí, ó. Pra dar gostinho, ó. Olha isso. Não. Esse aqui é, como que é o nome, amor? Banoff. Miane Coffee, parabéns, hein? Vocês são sensacionais. Minha esposa é fã desse doce aí. Vou pegar o aqui. Então, Beto gosta de café, Beto? Rapaz do céu. Isso é desde da família já ou não? Tipo assim, ou é por causa da correria? Rapaz, eu fui muito rato de laboratório, né? Na faculdade, desde do meu primeiro mês eu estagiava. E no laboratório, você aprende a tomar café. Você tem as rotinas lá de madrugada, né? Você tem que correr a amostra de madrugada e tudo mais, final de semana. Pô, estudava no Rio de Janeiro, morando no interior de São Paulo, via família uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então ficava num laboratório. E lá eu tomava 10, 20 cafezinhos, cara. Quanto tempo você já estudou assim, tipo, Oliveira, eu fiz na faculdade e tal, pra você ter o conhecimento que você tem hoje? Agronomia? Conhecimento o pouco que eu tenho, eu gosto de compartilhar. Isso é o mais importante, se você fechar isso Esse daí, bate-papo. É isso aqui. Isso é cultivar, né? É muito mais importante que você sai da faculdade, já que você está entrando nesse contexto, você sai da faculdade, né, que é a academia que o pessoal fala, com a certeza que você sabe, de fato, cara, não é demagogia, é que você não sabe nada. É conversando com o produtor, é conversando com o jardineiro. Ah, mas você coloca, olha, mas eu faço assim, ó. É o que o Samir fala lá de induzir o estresse, entendeu? É as entrelinhas. A escola da vida é maravilhosa. Entendeu? Essa prática, essa vivência. Você acabou de falar, Beto, beleza. O adubo, a importância dele, de qualidade e tal, mas eu coloco a água antes e dá resultado. Salvo a particularidade do adubo, né? Com certeza. Então, assim, mas você perguntou o quê? Da faculdade? Tempo de graduação? Graduação? 5 anos de graduação e mais a especialização, né? O mestrado. E a agronomia você fez aonde? Eu fiz na Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? É. Rapaz, você já andou o Brasil inteiro já, hein? Ah, um pouquinho. Mato Grosso, é grosso mesmo lá? Tipo, é grande? Ao vivo, ao vivo. Rapaz. Ela é... Puta, né? Mato Grosso é grande demais. Eu tenho vontade de conhecer o Mato Grosso, cara. Maravilhoso. Eu É tenho o vontade de celeiro conhecer do lá. país. Às vezes falam muita coisa, né? Que não é desenvolvido nem nada, pelo Vou ter que contrário. cortar essa parte aí, velho. senão eu Ô, vou virar edita. meme. Ô, Lucas, edita isso aí, cara. Vou ter que cortar isso daí, pelo amor de Deus. É, um estado maravilhoso, cara. Todos os estados são. Mas essa parte desse país é maravilhoso. É lindo, cara.
É lindo demais. Obrigado. O quê? Ah, você toma sem açúcar, Beto? Ah, não. Pode ser, sem açúcar. Precisa. Beto, fala um pouquinho da embalagem. O que, que é? Porque ele vem nesse pellet? Quer abrir uma pra mostrar? Pode ser, você sabe. Não, você que manda aqui. Se você fala que não... Abre os jardins aí pra nós ver esse verdão. Vou abrir bonito. aqui. Que é a cor do nosso estúdio aqui, verde. Sugestivo, né? Você é palmeirense? Não. Corintiano. Então é mais um prazer ainda estar aqui. Eita, falei pra você. Eu fiquei pensando aqui, será que eu falo São Paulino, Corintiano? Aqui, ó, não sei se dá pra ver. Tá aqui na palma da minha mão. Tá? Então, é um pelletzinho. O que parece? Uma raçãozinha, tá? Isso, cara. É bem parecido com a laminada de cavalo, né? Aê, garoto! Que é uma outra paixão que a gente tem em comum, daí tava que eu falando fiquei agora há pouco. sabendo, né? É. Os 3 tambores, época boa, saudosismo. Então, o que acontece, ó? Exatamente, parece uma ração, sim. E aqui, quando você pega, ó, vou pegar aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo? A hora que você pega ele na mão, a própria umidade... A própria umidade, e olha que ele tá ligado aqui, a própria umidade da mão, o adubo já vai absorvendo. É por isso que você falou, eu não irrigo, no final boto uma água lá, ele chupa. A gente fez um evento na Itogras, tá? Não sei se você estava presente. Um abraço pra Itogras, hein? Sempre Abraço, pessoal, cultivando lá. e abrindo o leque aí pra nós aprendermos cada dia mais. Os caras são sensacionais, Sensacional. cara. Rodrigão, todo Nossa, mundo lá, é o louco. Roberto, enfim. Pessoal sensacional. A gente fez um evento lá, você chega bem de manhã, né? Esses eventos a Até campo. nebrinadinho a grama, tá até branquinha. Ali. Aí que tá. Nós chegamos no outro dia, tá? Aí de tardezinha pra conhecer o local, aí eu joguei um pouco de adubo. Você começa a montar, né? O stand. O Beto já tava... Você joga um pouquinho de adubo. Aí você chega de manhãzinha lá pro pessoal começar a rodar, as equipes. Cara, ele tava pretinho já. Porque ele absorveu aquele orvalho. Mas pelo amor de Deus, gente, não é que você não tem que colocar água. É importante entender isso, Beto. A turma não é que você acha não que... tem- é igual quando você pega o cloreto de potássio, que é o sal, que é o do NPK, é o K. Pega sal e coloca na água e mexe. Dissolve e vai embora. Entendeu? O contrário também acontece. Se você coloca esse sal ali no teu gramado e cai uma chuva torrencial, lavou, você se perdeu. Então aqui, ó, olha só, por mais que você tenha umidade, olha como ficou, Oliveirado. Dá uma olhada aí. Olha como que foi escuro. Mesmo assim, ó, Deixa eu adubar minhas plantas aqui. e você mantém a integridade, ó. Você mantém a integridade. Aí os caras falam, nossa, ele é demagogo, não sei o quê. Olha só, olha o que eu tô fazendo. Presta atenção, meu querido. Ao vivo! Pô, lógico que não é comida, mas é uma base orgânica. Tá? Isso mostra também a segurança, né? É uma base Que transmite, orgânica. né? Você tem a ficha técnica, não é tóxico. Isso é importante dizer. Composto orgânico Esse cheirinho aqui... da Visa Fértil. Hã? Esse cheirinho de adubo orgânico é uma delícia. Né? É, você teve lá no pessoal, né? Um abraço pra Laura, lá pro pai dela, cara, que abriu lá pra gente. Seu Ulisses. Seu Ulisses. São grandes parceiros nossos, Cara, viu? velho. Patrick também, o responsável técnico lá. Ele, o acho que ele agrônomo. tava lá também. Os caras são Rapaz, maravilhosos. Aí você começa a entender, né, Beto, como que a natureza devolve muita qualidade em nutrição. Cara, você é louco, o negócio é... A natureza não devolve, a natureza dá pra gente. Dá O mesmo. que a gente faz, a gente não retribui nada. E tem que passar a retribuir, meu querido. Entende? Então, o que eu quero dizer pra você, que já que você tocou no assunto do adubo, propriamente dito, de toda a tecnologia, o que a gente entende? Você tem que ter um adubo. Acho que eu já falei isso e vou falar de novo pra fixar. Você tem que ter um produto, independente do seu Super Garden, você tem que ter um produto hoje no mercado que já faz utilizar, eficiente, que vai entregar de fato. Não é só colocar a comida, não é só da feijoada. A feijoada tem que entrar e tem que alimentar. Tá? E pensar na sustentabilidade. É isso. É simples assim? É. Não é simples você colocar uma tecnologia dessa, uma biotecnologia dessa no mercado. Isso não é simples. Eu entendo. Tá? Porque quando eu peguei esse projeto, o que a gente entendeu também, a leitura que a gente fez no mercado, melhor dizendo, foi o quê? Não ser mais do mesmo. Eu já fui responsável técnico, tá? De empresa de fertilizante. Fertilizante você pega, cara, uma receita você faz. Você faz o cálculo, vou precisar de um 430-10,
tá? Então, ó, quais Se os nutrientes, quiser lá, você quais os monta- nutrientes que tem? Aqui, ó, eu tenho. Eu tenho no meu laptop, lá eu tenho. Ah, vou pegar a matéria-prima tal, faz. Mas com valor agregado, que é devolver, você tem produtos aí hoje no mercado, tá? Que você pode utilizar. Mas modéstia à parte, hoje o valor agregado que nós temos com a biotecnologia, que foge somente da nutrição, tá? E sim de uma recuperação, de um tratamento. Isso que ele ajuda na recuperação, né? Tipo, restaura um negócio natural ali, né? Que tem que ter essa... É fundamental. Eu não trouxe aqui. Eu trouxe até algumas coisas que eu vou te dar no final, mas tem uma análise genética que é feita, tá? Só para você entender. Tem uma análise genética do solo que é feita. O que é isso? Sabe aquelas análises que faz de DNA, não sei o que e tudo mais? A gente faz isso no solo para ver as bactérias. A gente fez um comparativo num grande condomínio com um campo de golfe, tá? A gente coletou o solo e a gente identificou as bactérias que estavam lá. Então a gente identificou que era um solo, por exemplo, que era um argissolo, tá? Um argissolo. Então um argissolo caracterizado por isso, pH tem que ser isso. Isso é um padrão. Igual quando você faz o exame de sangue. Aí isso aqui tem que ser teu padrão. Como é que tá? Como que tava? Completamente desequilibrado. E tinha micro-organismos ali que quando você para identificar, eles estão ali porque eles estão degradando o composto químico que está no herbicida utilizado ou no inseticida utilizado. Então tinha micro-organismo ali que estava ali, ele começou a se desenvolver para quê? Para combater um princípio ativo que era de nicotina, que era usado num produto químico. Tá? Então você desregulou o que a gente chama de biota, que é essa vida que está no solo. Olha só como é que é a importância, cara. Então, por exemplo, ó, imagine que aqui na sala, hoje nós estamos em 4 pessoas aqui, tá? Você imagina que tá nós 4 falando um russo. Entra um cara falando português. O que vai acontecer? Vai entender nada. Ele não vai entender nada e vai embora. E se o contrário acontecer? Só que entenda, assim, respeito ao povo russo, tá? Claro. Só para contextualizar. Imagina que se nós aqui somos os russos e estamos tramando alguma coisa ruim. E aí entram 4 russos aqui, nós estamos. Entram 10 brasileiras falando português, os brasileiros são gente boa. Expulsa os russos. Então, a leitura que a gente faz é isso. Quando você coloca a biotecnologia, você coloca as bactérias benéficas, as boazinhas, legal, as ruins que estão lá, a tendência é você desalojar. Tem bactéria, inclusive, que é um blend, tá? Ou seja, é um conjunto de bactérias que tem. Então, você tem bactéria, inclusive, que ela ajuda a quê? Com nematóide, ela vai atacar especificamente no nitrogênio. Isso já existe na natureza há muito tempo. O que a gente entendeu, tá, com a tecnologia que é colocada aí, é de proporcionar isso para cada um, para cada profissional, tá? Se a Vitória quiser utilizar na casa dela, se o Lucas quiser utilizar na casa dele, ele tem um adubo lá e vai colocar na plantinha. Ele mesmo vai conseguir fazer isso. Não é tóxico, tá? Tem toda essa tecnologia. O Oliveira... Conforto, né? O Oliveira, que já utiliza, vai agregar valor aos clientes. Teve um amigo meu que fez uma pergunta e falou assim: Oliveira, pergunta pro Betão. Sabe aquela risoctônia lá? Aquela danada de gramado? A gripe da grama. É. Ele perguntou: Oliveira, se nós colocar o Super Garden em cima de uma planta com risoctônia, de uma grama com risoctônia, vai potencializar aquilo ali? Ou vai cuidar da grama? Ou ele não. Ele só vai fazer a parte dele, da parte de nutrição? Eu vou responder o teu amigo e a você e a todo mundo com uma outra pergunta. Se você sai só de sunga, ou só de shortinho da sua casa e lá fora tá nevando, um frio de menos 50 graus, você tá protegido? Não. Não tá. A chance de você pegar uma hipotermia é muito grande, não é? Sim. Tá. Agora, a tua grama ela tá com risoctônia por quê? Ela tá afetada, ela tá doente. É o que a gente chama de gripe da grama. Então, por que aconteceu isso? Muitos fatores. Ou você trouxe um composto orgânico de péssima qualidade, que junto foi tiririca e foi patógeno, pode ter ido a risoctônia. Tá? Risoctônia é um patógeno. Isso. Tá? Então, é um micro-organismo... Não é um negócio que tipo...
Que é um negócio que é trazido pro ambiente, Beto. É isso ou não? Tipo, ele tá pode- em toda a grama. Ele tá no solo, Ah, tá? É do solo. Então, o que acontece? Eu já vi, eu não sou especialista, tá? Em fito, em patógenos, em nada. Sou do adubo. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para as pessoas entenderem. Eu já fui num resort, os caras trocaram 2 metros de profundidade de solo. Meu Deus. E a risoctônia voltou. Tá na área. Tá? Eu já fui num lugar que você não tinha risoctônia, você não tinha nada, e foi colocado um composto orgânico, coincidência ou não, e entrou esse patógeno, essa praga. Acontece. O que eu quero dizer é, o adubo não é um fungicida. Não é um fungicida. Mas eu quero dizer o seguinte, se você está protegido, se você está agasalhado e vai sair lá, em vez de você sair de sunga, você está saindo agasalhado e devidamente agasalhado, a chance de você contrair a doença é menor. O que eu estou querendo dizer é que onde se utiliza o Super Garden, tem uma tendência em você ter maior enraizamento, a planta está mais resistente. Em alguns casos que nós constatamos, inclusive na baronesa, tá? No workshop, lá, um jardineiro, isso é gratificante pra caramba. Cara, dava muita risoctônia próximo à piscina, que é muito úmido, né? Vai cair no água e tal. Pô, cara, quase não tenho. Porque a planta ela tá mais vigorosa. saudável, né? Então, de uma maneira indireta. É aquilo que você tava falando. Você Exatamente. cuida por qualidade de vida. Vai na academia, por exemplo. A gente Exatamente. vai na academia, cuida da gente, então a gripe ela vai pensar, opa, esse daqui não dá pra atacar muito não, que ele tá forte, tá saudável. Perfeito. O exemplo que eu dei aqui do se russo. der, dá fraquinho. Exato, o exemplo que eu dei aqui do russo, do brasileiro entrando aqui e tal. Pô, tira os caras, não, tira os russos daqui. Você tá colocando bactéria benéfica, de uma forma indireta, você tá enriquecendo o teu solo com vida, tá? Então, há uma tendência, mas não podemos ser hipócritas. Não, com certeza. O cara vai lá, faz uma adubação legal, mas não tira a palhada da grama, fica aquele colchão. No frio, começa a usar irrigação e muita quantidade de água no final da tarde, ou seja, passa toda a noite ali. Aquilo fica um hotel 5 estrelas, cara. Vai atacar mesmo, fungo ataca. Você tá entendendo? Isso é fato. Quanto tempo ele fica no solo, Beto? Até ele, tipo, o Super Garden diluiu, se desfez ali no solo e... Porque ele, acho que no final ele continua lá porque ele fez a parte do solo e o solo tá mais saudável. É a típica resposta de agrônomo. Depende. Depende. Por quê? Você não tem um estudo, tá? A fundo sobre quanto tempo ele vai permanecer, que é bem subjetivo. Uhum. Você pode colocar num lugar que é muito arenoso. Independente. Tipo, ele não vai ficar igual um cloreto de potássio, igual um NPK lá, ou químico, mistura de grãos, tá? Que vai embora muito rápido. Mas o tempo que ele fica ali é menor. Mas nós temos, por exemplo, casos onde você tem um manejo legal, um típico solo que se trabalha aí no paisagismo, tá? Nem um extremo, nem muito argiloso que retém, compacta, ou um completamente arenoso, que tudo que você coloca desce e vai embora. Solo meio termo, você consegue ficar aí 45 a 90 dias. Então tem muitos lugares que você faz adubação a cada virada de estação. Isso é muito importante dizer. E tem muitos lugares também, Oliveira, que como isso é um tratamento e o negócio é dinâmico, eu falo bastante, fuja de receita de bolo. Isso sempre você tem que fala fugir, mesmo, cara. porque você vai monitorar. Você vai sentir. É o ser vivo, né? Não tem... Claro, é dinâmico. De ambiente para ambiente. É dinâmico. Existem casos que a pessoa começa a colocar, aqui recomendado de 45 a 45. Aí, cara, tá dando um resultado e tá mantendo. Faço a cada 60. Tô conseguindo manter a cada 90 dias. Perfeito. Que a grosso modo, pro adubo ali ele começar a entregar e tudo mais, é por volta de uns 30 dias, entendeu? Algo nesse sentido. Só que, eu não posso citar nome. É uma grande rede de shoppings. Tá? Ela começou... E você sabe que shopping... Cara, é lindo, né? O paisagismo dos caras é E impecável. paisagismo é muito importante.
É um ambiente que você vai pra você se... É um cartão de visita. É. E dia dos pais, dia das mães e tal. Pô, você vai no shopping, são pates e tudo mais. Você sabe a problemática que é. Meu Deus. Você, pô, cara, você não pode... Você tem que entregar beleza. Você não pode errar a mão ali. É. Então, o corpo técnico, a gente conversa direto. O corpo técnico tá dessa rede. E, cara, eles entregam pra gente. Eles entregam. Não fica nada tendencioso. Eles passam pra gente as fotos. De vez em quando a gente publica lá. Com 12, 15 dias, sabe? Desabrochando. A Caramba. plenitude com 30 a 45. Com 21 dias, eles fizeram um corpo técnico deles, tá? Fizeram um teste num gramado pro metro quadrado, usando a dosagem recomendada, com 21 dias. Aí eu fui pra lá, que é uma unidade de São José do Rio Preto. Eu fui pra lá, tá? Tirei foto e já tinham cortado 3 vezes a grama. É nítido a coloração. Fica um quadrado. Por quê? Não foi só colocado os nutrientes, o NPK em si. Você tem a base orgânica e o que potencializa, o que entrega tudo, outro merchan, é o Yakult. Lembra do Yakult? Os micro-organismos e tal? Você tem que ter. Você tem que ter esse equilíbrio. Tá na receita, né? Entende? Faz. Não Então, é milagre. não é milagre. É biotecnologia. Você posta bastante, você teve um case de sucesso maravilhoso, inclusive, que você colocou lá um antes e um depois. Tá? Nossa, isso impacta. Mas vou usar o lanche aqui, não para comer, mas como exemplificar. Eu tenho um vaso aqui, ó. Eu tenho um vaso e tenho uma primavera. Responde muito bem a primavera. Ela é rústica, mas quando ela quer responder, ela responde. Ah, foi milagroso? Não foi milagroso. Puta, com 30 dias, cara. A primavera tava linda, maravilhosa. Tá? Ai, foi milagre? Não foi milagre. Ela tem a genética para chegar naquilo ali, para entregar aquela beleza. Agora, você bota ela num vaso. Não coloca água. Limitada. Limitada. Você já viu o gigante calção 32? O dedo fica pra fora quase. Tomba. Você tá limitando ela. E você quer que ela se desenvolva? Mas você pode ajudar. Você pode tornar aquilo ali um equilíbrio de novo. Você pode tornar, se não na plenitude, mais possível, mais próximo daquela mesma lógica da Mata Atlântica, da floresta amazônica. Tá? De entregar o que ela precisa e de forma sustentável. Cara, muito bacana isso, velho. Posso Fica à dar vontade. umas mordidas aqui? Agradecer quem que é o do café? Qual que é o nome? Miane Coffee. Miane Coffee. Obrigado, Miane. Ô, Beto, e as embalagens que tem é dessa? Essa é a menor? O cara que, tipo, o cara tem um vasinho na casa dele, que é um bolsai, por exemplo. Na verdade, a gente tem embalagens assim, ó. Os nossos SKUs, né? Nós temos os fracionados, tá? Que são de 500 gramas, por quê? Às vezes você quer colocar na plantinha dessa, tá? Quer colocar na... Então você tem de 500 gramas. Aí a gente tem o de 3 quilos, isso é uma quantidade um pouco maior, e a linha profissional. É que eu mais uso, 3 quilos. Mas temos a linha profissional, que é de 25 quilos. Nossa, cara, bacana. Tá? Muito legal. Inclusive, eu vou até te mostrar aqui que é seu. Tá? Ô, louca! Ó, menorzinho aqui, ó. Ô, Beto, valeu, obrigado, hein? De 500 gramas aí. Esse é o de 500 gramas? Isso. Olha esse aqui. Rapaz. Sensacional o lanchinho, hein? É intencional esse rosa por causa das flores? É o apelo, né, do marketing. É. Cara, eu gosto desse aqui. Porque, não sei se é porque eu sou fã de gramicultura, velho. E eu vejo isso aqui, eu já imagino os gramadão que eu cuido assim. De cinema, sabe? Um negocinho ali que você deitar na grama mesmo e. Nossa, cara. E aí, o que nós temos? As formulações. Né? Tem formulação para todo tipo de planta e para a fase dela. O comercial, que é o Fernandão, ele trabalhou muito com ração. Trabalhou muito com pet. Legal, ele falou isso lá aquele dia no evento. Que Ele trabalhou numa multinacional, tá? De pet. Então, o que ele tá vendo agora no paisagismo aqui, ele falou, eu já vi isso no pet. Essa mudança. O que eu quero dizer? Você lembra que antigamente você tinha um cachorro, você dava o resto de comida para ele? Sim. Agora o que você tem? Ração premium, ração Meu Deus. ração de filhote, ração de manutenção. Aqui é a mesma coisa. Você pode ver hoje no mercado, independente da marca. Você tem adubação para fase inicial, para manutenção, para frutas e tal. Né?
E você tem que ter. Nós também temos na nossa linha para abranger qualquer fase. Chuva. Tá com cara. Aí, que maravilha, que bênção, ó. Pra mim, isso aí é felicidade, Faz cara. tempo que não chove, cara, tá isso, vendo? O cabo tá seco, meu Deus do céu. Você precisa ver Jundiaí, cara. É? O pouquinho de chuva que tem, que deu agora, o gramado já fica verdinho. E aí pegou muito fogo. Nossa, Pegou cara. fogo. E depois vem a chuva. Você lembra que tinha uma prática que era renovação de pastagem? Botava fogo. Isso. Por que fica verdinha depois? Porque tudo aquilo ali que queimou, aquilo vira nutriente. Micronutriente, porque fica bem fininho, hein? E vira nutriente muito rápido. É a mesma lógica. Então, na hora da queima, não perde? Na hora da queima, É. você perde e o pior, você mata a vida que tá lá no solo. Então... Por isso que parou a queima de cana-de-açúcar. Chegava, se eu não me engano, a 900 graus Celsius. Aquilo vai pro solo, cara. Aquilo esteriliza tudo. Não mata só a cobra, não mata só os bichinhos que estão ali, não. Mata os micro-organismos, você esteriliza, cara. E aí, em vez de produzir mais na próxima safra, Entende? Por isso que agora... solo mais prejudicado. Por quê? Dentre outras coisas, por causa da sustentabilidade. Não pode botar mais fogo. É, mas eu não acho legal esse negócio de fogo, não. Por isso que não se coloca não mais. faz mais, né? Graças Entende? a Deus. Graças a Deus. E a natureza agradece. É. Galera, tá chegando ao fim o nosso podcast. Cara, como que um bate-papo legal passa rápido, né, Beto? Eu só tenho que agradecer, porque tá muito legal mesmo. Meu Deus do céu. Espero estar correspondendo aí. Ah, eu fiz as perguntas já do que eu lembrava e... A gente contextualizou aqui no bate-papo. Porque eu já tenho as minhas próprias dúvidas. Eu falei, vou pegar o Betão aqui, aí nós vai... Quero agradecer, galera, quero agradecer o Beto, a Superguard, que veio aqui dar essa entrevista maravilhosa pra nós, Beto. Muito obrigado. É importante saber que vocês, assim, querem passar transmitir isso daí da sustentabilidade e que a gente tem que virar a chavinha. Né? Todo profissional merece algo melhor, trabalhar com algo melhor, entregar o melhor. Cara, eu falo porque os meus jardins, que eu comecei a usar o Superguard, cara, não é brincadeira, o negócio é dar resultado. Mas eu também falo assim, ó, se você não fazer a sua parte, meu cliente não fazer a parte dele, a gente não vai assumir a responsabilidade, porque cada um tem que fazer a sua partinha. Isso é básico, isso é simples. Não tem que ficar passando a responsabilidade pro outro. Né, Beto? Isso é... Sim. E agradecer aos nossos patrocinadores, Rancho Brasilino, a Miane Coffee, que mandou esses café maravilhoso aqui. Eu vou comer esse doce daqui a pouco, com o Betão, que nós vai fazer esse lanchinho. Agradecer a CRS Jardinagem, a Atrium Estúdios de Podcast, o Ateliê da Música. Galera, esses patrocinadores são top da galáxia. Acredita aí nesse projeto aqui do Mindful Gardens, que cultivar conhecimento é muito importante. Ainda mais com quem entende do assunto, que é o Betão aqui. E você, meu querido, baita profissional aí, formador de opinião. E se você me permite, nesse contexto ainda, eu não sei qual câmera que eu posso mostrar aqui, Lucas. Naquela, olha só, é um lanchinho desse bate-papo maravilhoso. Acho que fica mais fácil você mostrar ali que você está mais próximo. O que está escrito aqui, ó, nesse selo? É um lanche. O que está escrito nesse? Tá dando para focar aí, Lucas? Deu para focar? Ecológico. 100% ecológico. Caraca, velho. 100% ecológico. Então isso não é moda, não é imposição nossa. É uma imposição global. A hora que nós falamos com vocês, que era a Superguard, ela falou, não acredito, a Superguard é daquele do adubo lá que você usa? Porque são clientes nossos, né? Eu falei, eles mesmos. Ela falou, não acredito, a gente vai mandar um café lá com o maior orgulho pro Beto lá, porque elas também acreditam nisso, Beto. Sustentabilidade, pensar no futuro de amanhã, que a gente tem que cuidar. Toda preocupação é importante. Claro, eu vou até compartilhar aqui em primeira mão. Eu estou grávido, juntamente com a minha esposa. Né? Nossa, aí então, que beleza, parabéns. Obrigado. Cara. Então estamos aí esperando. É o primeiro? Estamos esperando uma menininha. Olha, que legal. Tá? Velho. E assim, muito obrigado, Papai do Céu, né? Que está nos abençoando. E o que eu quero dizer, você tem que pensar. Então hoje eu não penso mais só por mim, pela minha esposa. Certeza, tem que pensar nessa geração que está vindo, a minha filha. Tá? Então assim,
não é demagogia, não é da boca para fora, tá? É pensar na sustentabilidade, sim. Hoje nós somos chamados para reuniões, para bate-papos, seja em condomínio, seja em profissionais como você, até mesmo a gente vai em casas, alguns condomínios, a gente vai na casa, fala lá com a pessoa, ela tá preocupada. Olha, eu tenho meu pet aqui, eu tenho meu bichinho, hein? Vai causar alguma coisa? Olha, eu tenho a minha filha que ela gosta de mexer com a plantinha dela, que ela tem a aula na escola lá, não sei o quê. Tem a sua Como o hortinha Davi, ali. pô. É. Entendeu? Pô, eu vou colocar uma ureia, depois colocar na boca. Pô, uma torta de mamona, tá? Então é isso, pessoal. Ô Beto, gostaria que você fizesse convite pra turma participar do Enjar aí. Você pode fazer isso pra nós? Porque a turma tem que participar desse evento, né, Beto? Fala aí. Olha, pessoal, nós até vamos estar lá presente, né? E network é muito importante. Muito importante. E é um evento, olha só, para ver como que o paisagismo ele tá pensando na sustentabilidade, tá avançando, né? Então esquece esse negócio o jardineiro lá, lembra as piadas que tem? O jardineiro, o tiozinho da Belina e tal. O Zé das Couve. Não. O jardineiro, que aqui é o nosso foco, mas qualquer profissional hoje está pensando na sustentabilidade. E o Injar vai já, num ano só, hein? O segundo evento, tá? Segundo evento que acontece agora, dia 22 e dia 23 de setembro, tá? E tenho certeza que vai ser mais maravilhoso ainda. Vai ser surreal. Foi em Vinhedo, né? O primeiro. E agora vai ser lá em Pinhais. São José dos Pinhais, Curitiba, né? Vai pegar o público lá do sul. Isso, galera. Então, participa. Você que não foi no Injar, vai nesse segundo que vai ter 2 dias de evento, palestras dos caras aí que mais tem conhecimento, que entrega qualidade, que tem o conhecimento para passar para você, entendeu? Então, igual o Beto falou, network é muito importante, galera. Experiências, né, Beto? Você chega lá, tem caras que têm a experiência que vai provar para você que aquilo lá é importante, outro é importante. Então, se você não participou, ainda participa agora do Enjar. Dá tempo ainda, liberou o segundo lote de ingressos, tá bom? Então, é isso aí. Vamos ficar por aqui. Agora nós vai acabar de tomar nosso café aqui. Não acabou ainda não. O que é isso aí, Betão? Queria aqui dá para você aqui, para selar essa amizade que a gente tem. Você sabe que sou um querido, tá? E uma lembrança para você em nome da Superguard e todos os diretores e todo o pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Tá bom? Obrigado, Beto. Rapaz, tô curioso. Vou abrir. Posso abrir, Beto? É seu. Vamos ver. Eu vou dar a lembrancinha pra ele. Tem um presentinho pra você também. Rapaz, olha isso aqui, galera. Rapaz, agora... Não, eu vou ter que gravar meus stories agora chegando de maleta. Doutor Jardineiro. É isso aí. Né, Beto? A gente tem que... Jardineiro biotecnológico e sustentável. Vou deixar aqui, ó. Então é isso aí, Beto. Tem uma lembrancinha pra você também. Opa. É simples, mas é do nosso podcast e para mostrar para você que a gente acredita nessa ideia de sustentabilidade e a gente quer isso também pra gente, pensando no futuro de amanhã. Isso daqui é para simbolizar essa entrevista aqui. Obrigado. Para cultivar conhecimento. E é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Um abraço. Fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.